Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre exercícios físicos adaptados para pacientes com paralisia cerebral. Essa aula faz parte do curso Condicionamento Físico Adaptado para Pacientes Neurológicos. Essas são imagens da Funcionalidade, que é uma clínica de fisioterapia que foi planejada para ser um espaço acessível para pessoas idosas e pessoas com deficiência. Além do ambiente ser planejado, a Funcionalidade conta com fisioterapeutas especializados no atendimento de pacientes neurológicos que têm uma visão diferenciada para elaborar um programa de acompanhamento bem de acordo com as características de cada paciente. Então, falando de paralisia cerebral, a gente já lembra de lesões que podem acontecer na infância, já que a paralisia cerebral é uma das doenças mais comuns na infância. E as lesões neurológicas, não apenas a paralisia cerebral, levam a acometimentos motores, sensoriais e também cognitivos que favorecem que essas crianças sejam pouco ativas, que tenham uma tendência a sobrepeso, e com isso elas tendem a ter pouca resistência para atividades funcionais e também, consequentemente, uma tendência maior a ter perda de habilidades motoras adquiridas. Então, uma criança que é capaz de sentar, de rolar, de se deslocar, muitas vezes perde alguma capacidade motora devido a pouca resistência ao menor condicionamento físico. Então, a definição de paralisia cerebral é um grupo de desordens do desenvolvimento do movimento e da postura, causando limitações nas atividades. São atribuídas a distúrbios não progressivos que ocorrem no cérebro em desenvolvimento, então, tanto no período pré, peri, quanto no período pós-natal. As desordens motoras da paralisia cerebral também são acompanhadas geralmente por alterações no sistema sensorial, perceptual, cognitivo, e as crianças e também adolescentes e adultos com paralisia cerebral podem ter outras comorbidades, problemas como epilepsia, problemas respiratórios. Então aqui nós vamos ver um vídeo de uma paciente, só como um exemplo de uma característica de alteração de marcha de uma paciente com paralisia cerebral. Então, a gente pode observar algumas alterações na marcha, então um déficit de flexão de joelho, de quadril, déficit de dorsiflexão e essas oscilações laterais de tronco decorrentes da pouca mobilidade de todo o membro inferior. Aqui também é um vídeo com vários outros exemplos de crianças e outros pacientes adultos com paralisia cerebral. O vídeo é só para demonstrar que o mesmo diagnóstico pode ter diferentes quadros motores, diferentes acometimentos. Aqui são exemplos de alterações de marcha, mas como eu falei, os pacientes não têm apenas alterações motoras, eles também têm alterações sensoriais, perceptuais, é um grupo muito mais complexo de alteração, não apenas aspectos físicos, motores. Então, os pacientes são classificados atualmente por um sistema de classificação desenvolvido por um centro de reabilitação chamado CanChild, que classificou os pacientes com paralisia cerebral em 5 níveis. Esse sistema de classificação chama Gross Motor Function Classification System, GMFCS, e os pacientes então são classificados em 5 níveis, sendo que o nível 1, os pacientes andam sem nenhum tipo de limitação. Já os pacientes do nível 5, que são os pacientes mais graves, geralmente eles precisam de ser transportados em uma cadeira de rodas manual. Nos níveis intermediários, então o nível 2 anda com limitações, mas ainda não é necessário o uso de um aditamento. No nível 3, os pacientes andam necessitando de um auxiliar para marcha, então uma bengala, um andador ou muletas. Já no nível 4, os pacientes têm a automobilidade com limitações, têm dificuldades, muitas vezes deambulam, mas de uma forma muito mais terapêutica do que funcional. A marcha é num ambiente muito mais restrito, com muito mais apoio. E em alguns momentos eles podem necessitar
de uma cadeira de rodas motorizada, mas eles têm condições para se autodeslocar com a cadeira de rodas motorizada, diferente do nível 5, que aí ele já precisa ser transportado mesmo em uma cadeira de rodas manual, alguém precisa deslocá-lo. Além dessa classificação em 5 níveis, já é descrito na literatura que os pacientes com paralisia cerebral têm um curso de evolução da doença mais ou menos parecido em cada um dos 5 níveis. E essa descrição de evolução dos pacientes foi descrita não apenas em 5 níveis, como eu disse, mas também ao longo dos anos. Então, essa primeira tabela mostra como os pacientes em cada nível evoluem de 6 a 12 anos. E na tabela ao lado mostra os pacientes como eles se deslocam ao longo dos 12 anos até os 18. Então, se a gente observar, por exemplo, um paciente com nível 2, a gente já vê que ao longo do crescimento, do processo de envelhecimento, é natural que os pacientes tenham uma certa piora. Então, os pacientes inicialmente são capazes de deambular sem apoio, com apoio em corrimão eles conseguem subir e descer escadas, mas a partir do momento que eles vão se tornando mais velhos, devido às complicações decorrentes da paralisia cerebral, eles podem necessitar de muletas canadenses, de algum auxiliar para a marcha. No nível 3, por exemplo, que os pacientes já andam com mais dificuldade quando são mais novos, precisam de uma cadeira de rodas manual para maiores distâncias, com o envelhecimento, ao longo do tempo, eles podem necessitar de uma cadeira de rodas motorizada. Os pacientes do nível 4 já têm uma marcha muito mais terapêutica, com auxílio, seja dos pais, seja dos profissionais de saúde, de reabilitação, e ao longo do tempo eles se tornam cada vez mais dependentes e eventualmente até perdem algumas habilidades como a capacidade de marcha mesmo terapêutica. Então a gente já observa que existe uma tendência à perda por conta dessa lesão encefálica que acontece no período peri e pós-natal. A lesão em si no sistema nervoso central não é progressiva, mas as consequências de alterações motoras, déficits de alinhamento, déficits de força, fazem com que o paciente ao longo do tempo tenha algumas perdas já esperadas nas capacidades motoras. Além disso, um fator que é importante que qualquer um que trabalhe com paralisia cerebral ou qualquer outro tipo de doença na infância, doença neurológica na infância, lembre que não apenas crianças, pacientes, adultos, adolescentes com lesões neurológicas, mas também crianças, adolescentes sem lesão, infelizmente existe uma tendência mundial e também no Brasil a maior prevalência de obesidade e de sobrepeso. Então já foi demonstrado que 12,9% das crianças brasileiras de 5 a 9 anos são consideradas obesas. E um dado mais relevante é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 78% das crianças brasileiras não se movimentam, não brincam pelo menos 1 hora por dia, que é o que é recomendado pela OMS. Então, já as crianças sem lesão são muito pouco ativas. É uma tendência também, não apenas da população brasileira, mas da população mundial. É o nosso novo ritmo de vida, as nossas novas circunstâncias em que a gente tem vivido atualmente. Nos casos, então, levando aos pacientes com lesão neurológica, agora a gente focando especificamente na paralisia cerebral, existe uma alta prevalência de sobrepeso em crianças com PC, mesmo as com os níveis mais leves, as que deambulam, níveis 1, 2 e 3. Lembrando apenas que essa prevalência, essa presença de sobrepeso, de obesidade, é determinada por uma fórmula, que é o índice de massa corporal, que é o peso sobre a altura ao quadrado. É uma fórmula simples que faz com que a gente consiga ter parâmetros para determinar não apenas pacientes com paralisia cerebral, mas qualquer indivíduo, em qual nível que ele está em relação ao peso, né? De acordo com o MC, se ele está abaixo do peso, peso normal, acima do peso ou se é considerado obeso.
Então, em alguns estudos, é esse parâmetro que é utilizado para delimitar para a amostra que foi avaliada no estudo, como os pacientes são caracterizados. Um outro fator relevante é que o índice de massa corpórea na infância está altamente relacionado aos valores na vida adulta, isso para qualquer indivíduo com ou sem lesão. E também, então, uma criança, um adolescente com paralisia cerebral, se ele já é obeso na infância e na adolescência, provavelmente existe uma tendência maior de que ele seja um adulto obeso. E o quanto isso pode prejudicar, não apenas aspectos motores, pela dificuldade para realizar deslocamentos, transferências, algumas capacidades motoras, mas também o quanto isso é perigoso, porque a obesidade, o sobrepeso é um preditor para fatores de risco de doenças cardiovasculares. Então, levando não apenas a questão de peso ou sobrepeso, a gente tem que lembrar que as crianças com paralisia cerebral, não apenas as crianças, levando também em conta adolescentes e adultos, são mais fracos, apresentam menor resistência cardiorrespiratória e têm, consequentemente, menores níveis de atividade física que crianças com a mesma idade. Aqueles dados da população sem lesão já mostram que a população brasileira tem uma tendência a ter poucos níveis de atividade física, um baixo nível de atividade física. Imagina um indivíduo que tem vários fatores que não favorecem ter uma vida mais ativa. Só uma lembrança, nível de atividade física é qualquer tipo de ação de gasto energético causado por uma movimentação corporal. Aqui a atividade física é simplesmente você ser um pouco mais ativo, se movimentar mais no seu dia a dia. A gente ainda não está falando sobre exercício físico, que é a atividade física realizada de forma planejada e estruturada. Então a gente tem que lembrar que desde a infância esses pacientes têm alguns fatores que limitam a participação em esportes e em brincadeiras, que é a presença da espacidade, de fraqueza muscular, contraturas, déficits de equilíbrio e a presença também de movimentos involuntários. Então isso já não são fatores que favorecem serem crianças, pessoas mais ativas. Então já foi descrito que pacientes, crianças e adolescentes com paralisia cerebral nível 1 e 2, então lembrando são os pacientes que deambulam com poucas limitações, apresentam uma baixa capacidade aeróbica. Então o consumo de oxigênio na marcha é cerca de 3 vezes maior do que uma criança ou um adolescente sem nenhum tipo de lesão. Esse consumo de oxigênio, a gente tem que pensar o gasto, a dificuldade, a requisição energética necessária para um paciente com paralisia cerebral conseguir deambular e vencer limitações de mobilidade devido à espacidade, presença de contraturas. Muitas vezes os pacientes têm que utilizar órteses para favorecer o alinhamento dos membros inferiores e com isso o gasto energético, o consumo de oxigênio é muito maior. Então eles infelizmente entram num processo cíclico de descondicionamento e consequentemente deteriorização física. Lembrando então, assim como o IMC, o que você apresenta na infância e na adolescência tende a ser o que você vai apresentar na vida adulta. Então, se uma criança, um adolescente tem uma tendência maior a ser inativo, a ser sedentário, consequentemente, existe uma tendência a esse mesmo estilo de vida ser o que o paciente vai apresentar na vida adulta. Além disso, um fator importante é que no momento que o paciente nasce com paralisia cerebral, a criança nasce com PC, muitas vezes ele consegue ser acolhido por centros de reabilitação, por instituições, nessa primeira infância, que é o momento em que o paciente, que as crianças têm um maior potencial de desenvolvimento, de habilidades motoras, de desenvolvimento motor. Ao passo que eles vão envelhecendo, vão se tornando adolescentes, adultos e muitas vezes eles encaram uma descontinuidade do tratamento.
Então, em alguns casos, os pacientes ou recebem alta de uma instituição, de um centro de reabilitação, ou mesmo os pacientes já adquiriram algumas etapas motoras e também pelo processo de reabilitação ser um pouco cansativo, um pouco maçante, em alguns momentos eles interrompem esse tipo de acompanhamento. Também nessa fase, adolescência, início da vida adulta, muitas vezes é o momento que eles já realizaram algumas cirurgias ortopédicas, já foram feitos alguns protocolos de acompanhamento e a partir desse momento o acompanhamento passa a ser um pouco mais espaçado, com menos abordagens envolvidas. Mas a gente tem que lembrar que já foi muito bem descrito que a expectativa de vida para pacientes, para adultos com paralisia cerebral aumentou. Então os pacientes vivem cada vez mais, assim como a população sem lesão. Então a gente tem que pensar como profissional de saúde, como profissional de reabilitação, como poder dar um acompanhamento melhor e um acompanhamento a longo prazo para esses pacientes. Em vários casos, os pacientes adultos retornam à reabilitação devido à piora de sintomas. Então, eles começam a desenvolver maiores contraturas, apresentam dores articulares, fadiga, porque atividades simples, como se deslocar em curtas distâncias, passam a ser mais desgastantes. E eles estão envelhecendo, então isso também favorece aquelas perdas já esperadas na paralisia cerebral. E esse paciente, quanto menos ativo, maior a tendência a ter novos quadros de encurtamento, dor, doenças osteoarticulares. Então isso tudo vai agravando o quadro do paciente. Pensando nas pessoas que então com paralisia cerebral eles vão envelhecendo, já foi descrito então que esses pacientes adultos têm níveis elevados de pressão arterial, então existe uma alta prevalência de hipertensos, alterações nos níveis de colesterol, presença de gordura visceral e obesidade. Então esses são fatores preocupantes que vão impactar muito na qualidade de vida e bem-estar desses pacientes. Também já foi descrito uma maior frequência de doenças crônicas, como diabetes, asma, hipertensão e outras doenças cardiovasculares, inclusive como o AVC, dores articulares e artroses nos pacientes com paralisia cerebral. O detalhe é que eles apresentam algumas comorbidades muito precocemente, diferente da população sem lesão. O que o indivíduo poderia apresentar com 60, 70 anos, alguns pacientes em decorrência da paralisia cerebral e da consequente alteração motora, podem apresentar dores articulares, artroses, numa faixa etária bem menor. Então, eles perdem muito em qualidade de vida. Então, a gente pensa no exercício físico, em um programa de condicionamento físico, principalmente como um coadjuvante no processo de reabilitação, não apenas quando os pacientes são mais jovens, crianças, adolescentes, mas também, principalmente nessa transição da adolescência para a vida adulta e nos pacientes adultos. Lembrando que os pacientes com paralisia cerebral têm cada vez mais uma expectativa de vida maior. Então, o condicionamento físico, trabalhar a parte de exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento, de flexibilidade, ajuda no aumento da capacidade e resistência cardiovascular, também auxilia no controle de peso e dos níveis de gordura no sangue, favorece a preservação da massa muscular, porque uma vez que o paciente é submetido à sobrecarga, existe uma possibilidade dele conseguir manter um pouco mais a massa muscular e assim manter um pouco mais a força e, consequentemente, as funções que ele já havia adquirido. Então, também é um fator que auxilia, o condicionamento físico ajuda muito na manutenção da função, da funcionalidade. E um outro aspecto importante, ele favorece uma maior responsabilidade do paciente sobre a própria saúde. Isso é algo importante para que os pacientes, não apenas eles, mas os familiares, os cuidadores, entendam que os pacientes vivem cada vez mais e eles têm que se tornar responsáveis pelo cuidado com a própria saúde.
Ele é um fator, o paciente é um agente muito importante no processo de reabilitação e nos cuidados com o próprio bem-estar. Muitas vezes participar de um programa que envolve aspectos diferentes em relação à capacidade aeróbica, exercício de fortalecimento, de uma forma diferente como ele foi acompanhado na infância, na adolescência, faz ele se sentir um pouco mais motivado a ter uma responsabilidade maior sobre os seus próprios cuidados. Então, em relação ao uso de exercícios físicos adaptados para pacientes com paralisia cerebral, ainda não existem poucas evidências para determinar os parâmetros específicos dos exercícios a serem utilizados. Muitos estudos utilizam amostras muito heterogêneas, com características de pacientes muito diferentes e, como a gente já conversou, qualquer diagnóstico gera uma variedade de quadro clínico muito grande, então é difícil muitas vezes conseguir que um estudo possa ser expandido, possa ser extrapolado para todos os pacientes. Mas aí é importante a gente ter alguns cuidados na análise desses estudos. Os estudos científicos, então, têm que ser avaliados em relação à frequência, intensidade, tipo e duração, o tempo dos exercícios desse protocolo. É importante, ao ler cada estudo, a gente avaliar se esses parâmetros foram bem delimitados para que, consequentemente, a gente possa analisar a eficácia ou não de um tipo de tratamento. O que já se sabe, já foi amplamente divulgado, é que os exercícios aeróbicos e de fortalecimento não aumentam a espasticidade e não reduzem a amplitude de movimento, que era uma preocupação anterior sobre isso. Se trabalhar fortalecimento muscular, se você teria uma piora desses parâmetros nos pacientes com paralisia cerebral. Então, vários estudos já delimitaram que pode ser trabalhado com segurança. Então, como não existem parâmetros já muito bem estabelecidos para a população específica de paralisia cerebral, alguns estudos fazem comparativos com os dados que são preconizados para a população sem lesão. Então, a partir dos 5 anos, a OMS já recomenda que crianças e adolescentes sem lesão precisam ser mais ativas. Então, realizarem 60 minutos de atividade física moderada e intensa, pensando numa criança que já tem um comportamento mais de atividades explosivas, de correr, pular, isso teoricamente seria algo mais fácil de ser realizado em pessoas sem lesão. Mas é algo importante a ser incentivado também, de acordo com cada caso, em pacientes com paralisia cerebral. E que o comportamento sedentário tem que ser realizado por no máximo 2 horas por dia. E esse comportamento sedentário seria atividades como assistir televisão, usar computadores, celular, tablet. Então, esse comportamento de menos atividade não pode ser incentivado. Então, como nós não vamos conversar apenas sobre crianças e adolescentes, aqui ficam as recomendações da Organização Mundial de Saúde para a população em geral, para indivíduos sem lesão. As recomendações são que os indivíduos realizem 150 minutos de atividade física leve ou moderada por semana, um total de 150 minutos por semana, ou cerca de 20 minutos por dia. Considerando a atividade física leve ou moderada, uma caminhada, por exemplo, que não impede você de conversar com uma outra pessoa que esteja caminhando ao seu lado. Ou você realizar pelo menos 75 minutos de atividade física de maior intensidade, que seria um exemplo, uma corrida, ou cerca de 10 minutos por dia. As recomendações da OMS incluem tanto atividade aeróbica quanto exercícios de fortalecimento muscular, envolvendo os principais grupos musculares pelo menos 2 vezes por semana. Então, esses são os critérios que são utilizados por alguns pesquisadores para que, quando eles vão elaborar um programa de acompanhamento, um programa de condicionamento físico para pacientes com paralisia cerebral, e nisso eles fazem as descrições nos estudos. Então, o que já foi demonstrado pelos estudos científicos é que o treinamento misto é mais eficaz para ganhos funcionais.
considerando treinamento misto aquele que inclui exercícios aeróbicos e exercícios de fortalecimento. Então, ele seria mais completo para ter ganhos funcionais. A duração do programa, de uma forma ideal, é que tenha pelo menos 6 meses, a frequência de 2 a 3 vezes por semana e a duração da sessão de 30 a 60 minutos, isso considerando o programa uma sessão completa, incluindo exercício aeróbico e de fortalecimento. Agora a gente especificando exclusivamente os exercícios aeróbicos, então são aqueles exercícios rítmicos que envolvem grandes grupos musculares, como por exemplo, caminhar, nadar, andar de bicicleta. No caso de pacientes que têm limitação de mobilidade, o próprio se deslocar na cadeira de rodas, isso pode ser considerado exercício aeróbico. A ideal para pacientes com paralisia cerebral é que a frequência seja de 2 a 3 vezes por semana. A intensidade, o ideal é que ela fique entre 60% e 95% da frequência cardíaca máxima ou entre 40% e 80% da frequência cardíaca de reserva ou entre 50% e 65% do pico de consumo de oxigênio. Então aqui vou fazer só algumas considerações. O padrão ouro para se determinar a intensidade de um exercício aeróbico é a realização de um teste ergospirométrico. Mas isso, mesmo na população sem lesão, muitas vezes não é tão viável, alguns pacientes não têm acesso a esse tipo de exame. E agora, se a gente for considerar um paciente com paralisia cerebral, que tem limitações de amplitude de movimento, de força, deambulam com algum tipo de aditamento de marcha, realizar um teste de esforço muitas vezes se torna muito difícil, não existem ambientes acessíveis, a gente não consegue que ele traga dados tão fidedignos e tão individualizados para que a gente possa prescrever um treino bem específico para cada paciente. Mas aqui ficam algumas sugestões que podem ser realizadas mesmo com fórmulas simples para o acompanhamento. Então, a intensidade entre 60% e 95% da frequência cardíaca máxima, que é considerada em relação à idade do paciente, ou entre 40% e 80% da frequência cardíaca de reserva, que é o valor da frequência cardíaca máxima predita para aquela idade, menos a frequência cardíaca no repouso. Então, é feito um cálculo e com isso você consegue considerar qual é entre 40% e 80% da frequência cardíaca de reserva. E o pico de consumo de oxigênio, aí pelo teste de esforço você tem esse parâmetro e você pode alternar entre 50% e 65%. A intensidade, então, aqui, um fator importante é que a gente sempre pensa em trabalhar condicionamento físico, em submeter um paciente a uma sobrecarga. Então, você precisa, ao longo das sessões de acompanhamento, que ele vá atingindo níveis de frequência cardíaca um pouco maiores, porque com isso você está fazendo com que ele seja sempre submetido a um esforço cada vez maior. Algumas vezes, com os pacientes com lesões neurológicas, com limitações motoras, isso não é tão fácil assim de conseguir atingir. Não é como um indivíduo sem lesão, que é só aumentar a velocidade na esteira ou aumentar a carga na bicicleta. Então, a gente tem que associar, muitas vezes, outras atividades durante o mesmo tipo de exercício para que o paciente tenha um efeito de sobrecarga, um efeito de melhora em condicionamento. A duração do exercício, então, preconizada é que ele se realize em pelo menos 20 minutos por sessão, considerando sempre um período de aquecimento e um período de resfriamento na atividade aeróbica. Então, o paciente começa com uma intensidade menor, permanece um tempo naquela frequência cardíaca, naquele ritmo pré-estabelecido e tem um período de resfriamento. Isso são cuidados que evitam o aparecimento de lesões. E os exemplos de atividades foram aquilo que eu comentei: subir e descer degraus, natação, deslocamento na cadeira de rodas, caminhadas. Isso, o recurso que cada paciente, que cada profissional de saúde que está acompanhando, cada fisioterapeuta tiver em mãos. Aqui a gente vai mostrar alguns cuidados, alguns exemplos do que a gente fez para tentar adaptar um exercício aeróbico.
Então essa é uma bicicleta, que ela é horizontal, que não tem nenhum impeditivo aqui para que o paciente passe a perna com maior facilidade. Ele pode sentar com mais facilidade, senta com um apoio, com segurança lá, estabilidade no tronco. E aqui a gente fez um apoio de pé adaptado para que ele possa colocar o pé e se manter seguro, mesmo com o uso de uma órtese. De lado, outro lado. Isso. E aqui ele pode realizar a atividade, pode ir pedalando com mais conforto, com mais segurança e aí manter por um período mais prolongado, com um apoio adaptado nos pés. Agora pensando mais na parte do fortalecimento muscular, as recomendações é que os pacientes sempre passem por um período de familiarização aos exercícios, com frequência de 2 vezes por semana, 2 a 4 semanas. Esse período de familiarização pode ser de 2 a 4 semanas, porque os pacientes precisam entender o movimento correto e com isso eles conseguirem realizar da forma mais adequada e não terem uma predisposição ao desenvolvimento de lesões por uma sobrecarga, por um desalinhamento, por um exercício mal executado. Depois, posteriormente a esse período de familiarização, que quando é possível é feito em exercícios mais uniarticulares, mais segmentados, a progressão é ir para exercícios envolvendo grandes grupos musculares ao mesmo tempo, como, por exemplo, exercícios de agachamento. E aí, nesse tipo de atividade, você pode ir colocando maiores cargas. Em relação à dose, aí são 1 a 4 séries de exercícios entre 6 a 15 repetições, com progressão gradativa da carga. Esse é um outro detalhe importante nos pacientes com doenças neurológicas, que é a determinação do peso, da carga para a realização do exercício. Muitas vezes testes que são utilizados amplamente para a população sem lesão, como testes de resistência máxima, não são tão fáceis de serem executados por alguns pacientes, porque eles realizam várias compensações para um teste específico. Então, em alguns momentos a gente precisa ter o cuidado, o olhar terapêutico e ver que quanto melhor a qualidade do movimento, mais efetivo vai ser o resultado do seu tratamento. E você pode ir progredindo gradativamente na carga e não ter que começar de uma carga muito alta a partir de um teste de resistência máxima, que muitas vezes naquele movimento, naquele teste, o paciente executou inúmeras compensações que não são vantajosas para o próprio corpo, para o alinhamento do paciente. E a duração desse tipo de exercício de fortalecimento preconizada é de 3 a 4 meses. É o que se espera para você ter respostas em relação à força, a ganho funcional consequentemente.